Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Louvar a Deus pela vida do Jonas Maciel. Deus continue te abençoando, te guardando, você, a toda a sua família. Obrigado ao pastor Silas, obrigado ao pastor Odilton, obrigado pastor Samuel. Deus seja louvado pela vida desses queridos homens de Deus que mais uma vez manifestam confiança na minha vida e no meu ministério. Estou hoje aqui acompanhado do pastor Adriano, que está bem aqui na frente, do Jonatas, que é meu cunhado. O pastor Adriano estava comigo há 10 anos atrás, na primeira vez que eu preguei nessa igreja, aí na Montevidéu, 1191. Falei com ele: rapaz, me chamaram para pregar lá na sede, lá na Penha, tu vai comigo, cara. E a gente chegou, lembro que nós chegamos na porta, assim, lá da 1191, aí a gente conversando no caminho, será que o pastor Silas vai estar lá? Será que ele vai estar lá? Será que ele vai estar lá? Aquele misto de querer que ele tivesse, mas querer que ele não tivesse ao mesmo tempo, sabe? Aquele misto, aí quando a gente chegou lá na porta, ele me cutucou, eu falei: ih, rapaz, olha, ele está lá. Olhei ele lá, eu falei: Jesus, me cobre com o teu sangue agora. E isso já fazem 10 anos. Meu Deus, que coisa, né, irmão? Foi o primeiro ano que o pastor Silas assumiu. Estou certo, pastor? Tem 10 anos, né? Que o pastor Silas está presidindo. Foi logo no primeiro ano que eu recebi. O pastor Odilton falou: faz em março 10 anos. Então é isso aí mesmo, né? Deus seja louvado. João, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Vira algumas páginas, vá ao capítulo 9, ainda no Evangelho segundo João. Capítulo 9, glória a Deus. Está escrito: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso meia dúzia. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Quantos podem dizer amém? Tem milagres do Senhor Jesus para nós esta noite aqui. Quantos creem nisto? Quantos creem nisso? 3 anos, irmãos, e meio aproximadamente de ministério. Convenhamos, cronologicamente falando, é pouco tempo. 3 anos e meio é pouco tempo. E se você pensar no tamanho da revolução que Jesus provocou nesse espaço de 3 anos e meio, estando limitado a condições físicas de espaço e tempo, porque Jesus estava numa condição totalmente humana. Então, na sua condição totalmente humana, em nenhum lugar na Bíblia você vai ver que Jesus estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele subordinou-se a essa lei da física, de espaço e de tempo. 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, Jesus, exatamente por isso, precisava ter uma logística muito bem pensada, uma estratégia muito bem pensada, para estar nos lugares certos, na hora certa, para poder falar ao maior número de pessoas e para poder falar e fazer algumas coisas que pudessem ser chaves. Por exemplo, algumas chaves que Jesus utilizou, você deve se lembrar. O endemoniado gadareno. Jesus foi lá, libertou ele quis inclusive ir com Jesus. Jesus disse: não, fica aqui. Ou seja, ele foi uma chave. Jesus, não há registro de Jesus voltando a Gadara, mas Jesus deixou um missionário ali, então ele foi uma chave. Jesus fez isso com a mulher samaritana, João 4, um capítulo antes do que nós lemos, né? Ela tornou-se uma agente de evangelização, dando testemunho poderoso,
com a sua própria vida, do nível de transformação que ela viveu. Eu não sei quantas vezes Jesus voltou a Samaria, mas eu sei que Jesus deixou um agente missionário e evangelístico lá. Então, dentro dessa questão de chaves, pessoas foram chaves, e alguns fatos também contribuíram de uma forma muito chave para que Jesus quebrasse algumas coisas, restabelecesse alguns códigos que teriam que ser compreendidos, porque toda aquela estrutura religiosa da época estava totalmente sem funcionalidade. Toda aquela estrutura religiosa da época estava totalmente fora daquilo que o coração do Salvador gostaria. Nós lemos aqui que Jesus, em João 5, ele foi a uma festa. O evangelista João não diz qual, mas provavelmente era uma das 3 principais festas do calendário judaico. Uma das 3, provavelmente. Jesus, como bom judeu, cumprindo o calendário judaico, ele vai a Jerusalém, aonde essas celebrações eram sediadas. Só que há um dado interessante que o evangelista João conta. Antes de que Jesus chegasse no templo, que era o lugar onde a festa estava sendo celebrada efetivamente, Jesus vai a um lugar próximo dali. E nesse lugar, segundo a narrativa de João, jazia uma grande quantidade de pessoas. O que elas tinham em comum? Um tipo de deficiência física. Deficiências de várias formas e maneiras, como o próprio texto que lemos sugere, coloca. Mas todos que estavam ali porque eram deficientes, e estavam ali porque nutriam uma esperança, uma expectativa de ficarem curados. Então, logo ali, bem pertinho, estava o templo. E logo ali, bem pertinho, estava acontecendo uma festa. Diga, uma festa. Há um dado triste de se dizer, porém real. Os judeus tinham enorme dificuldade de conviver em espaços de culto com deficientes físicos. Na verdade, esse era um problema social gigantesco. Basta você se lembrar que a maioria dos deficientes físicos que a Bíblia narra, sobretudo nos dias de Jesus, estavam em condições de mendigância. Por quê? Porque não havia um aparato, um sistema que os integrasse. Então eles esmolavam. Havia naturalmente um caminho para que eles pudessem ser supridos nas suas necessidades básicas, mas eles não tinham entrada no templo, eles não tinham convívio com as celebrações. Então, quando nós olhamos para isso aqui, veja, enquanto lá na festa estavam as pessoas que ouviam, falavam, andavam, as pessoas com a sua integridade física preservada, lá no tanque de Betesda havia uma subcongregação, sabe? Um lugar onde estavam aglomerados todas as pessoas que não eram bem-vindas naquela estrutura religiosa feita para os perfeitos. Aquela estrutura religiosa onde eram bem-vindos aqueles que não tinham defeitos. Mas quando Jesus chegou em Jerusalém, ele tomou uma decisão, e esta decisão faz parte de entendermos sobre o seu senso de prioridade. Senso de prioridade este que ele mesmo falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, antes mesmo de que Jesus pudesse entrar no templo, pudesse estar naquela celebração, ele foi ao tanque de Betesda, demonstrando o seu compromisso com aqueles que menos têm, com aqueles que estão quebrados, com aqueles que estão defeituosos ou deficientes em qualquer forma ou de qualquer maneira. E eu me alegro nesta noite em saber que Jesus não atende uma classe específica ou uma casta superior de pessoas. Muito pelo contrário, há uma preocupação e um desejo de suprir os que não têm, tocar os que precisam de cura. Eu não sei você, mas eu não faço parte do grupo dos perfeitos, eu sou parte do grupo dos imperfeitos, mas eu estou sendo tocado, melhorado a cada dia pela sua mão generosa e graciosa. É Ele que manda em tudo, que governa tudo,
ele vai ao tanque de Betesda primeiro. Quando ele faz isso, ele está criando uma jurisprudência, né? Ele está dizendo assim, ó, é desse jeito aqui. Eu estou dando um exemplo de como as coisas precisam ser feitas. Imagina se a religião, imagina se Jesus não tivesse feito isso, imagina se ele fosse se ele tivesse a mesma mentalidade dos religiosos da época. Como é que o cristianismo iria se desenvolver? Com 2 cultos, um lugar no templo para os perfeitos, para quem não tem defeito nenhum, e um porão onde os outros estariam congregados, tal qual no tanque de Betesda. Inclusive eu nem estaria pregando no templo, eu estava pregando lá no porão dos problemáticos, dos que precisam de ajuda e de socorro. Mas quando ele nos reúne, nos congrega, todos na mesma fé e no mesmo propósito, no mesmo lugar, ele diz assim, eu estou trabalhando tudo em todos, o querer e o efetuar, a ele a glória para sempre, a sua misericórdia, a sua bondade e benignidade recebe a nossa adoração e o nosso reconhecimento. Quando Jesus chegou ali, vocês conhecem a história, o texto diz que Jesus viu um homem, e Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Jesus se aproximou dele e perguntou, você quer ficar curado? Ele disse, eu penso, ele deve ter pensado, aqui não é sobre querer, aqui é sobre poder. Ele disse, eu não consigo, porque todas as vezes que eu quero me lançar na água, vem alguém antes de mim e vai na minha frente, e eu estou aqui e não consigo ser curado. Veja, irmão, eu vim aqui só lembrar você de algumas verdades. Jesus perguntou por acaso a ele como aquilo aconteceria? Jesus perguntou por acaso a ele como funcionava o rito, ou o sistema, ou o protocolo daquele lugar? Jesus só perguntou, tu queres ficar são? Você quer ficar curado? É uma coisa muito nossa, a gente pegar nosso mundo, nossas cláusulas, nossos sistemas, né? Nossos protocolos e colocar tudo diante de Deus e dizer assim, aqui Senhor, eu preciso entrar nesse protocolo, eu preciso passar por essa porta, eu preciso bajular fulano, eu preciso fazer desse jeito. Jesus não está preocupado em como funcionam os nossos protocolos, ele tem um protocolo próprio a seguir, o nome dele está acima de todos os nomes. Não importa como funciona lá no seu trabalho, não importa a cartilha que alguém diz que quem não lê e não praticar, não rompe e nem vence. Eu estou com ele, eu estou sob o nome dele, eu estou debaixo do sangue dele. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, não nos sistemas nem nos protocolos, mas a nossa fé naquele que pode fazer todas as coisas. Jesus simplesmente foi lá, curou aquele cego, sem que aquele protocolo fosse cumprido. O protocolo que na cabeça dele e de todos que estavam ali era indispensável. Lançar-se nas águas quando as mesmas se movimentassem para que pudesse ficar curado. Jesus vai lá e demonstra a sua supremacia, a sua superioridade em relação a qualquer crença, em relação a qualquer rito. Ele demonstra que ele é maior do que águas, maior do que anjos, maior do que tanques, maior do que templos. Ele é maior do que todas as coisas. Eu penso, meus irmãos, nos outros deficientes olhando aquilo e dizendo, mas espera aí, como assim? Esse camarada veio, sabe lá Deus de onde, e perguntou se o outro queria ficar curado. Ele ficou reticente, ele foi lá e curou. Não teve água, não teve anjo, não teve movimento, não teve nada. Então talvez isso indique que agora o negócio está com ele, a autoridade está com ele, o poder está com ele, a virtude está com ele. Quantos aqui podem reconhecer que em Jesus Cristo está o nome, a chave, a saída, a porta? Ele, aleluia. Oh, glória a Deus. Ok, terminou. Jesus foi? Não, não é mensagem não. Alguém disse amém. Poxa. Terminou aquela cena. Jesus sai dali e voltará no capítulo 8 a Jerusalém por ocasião novamente de uma festa. Melhor, o capítulo 7, verso 10, festa dos tabernáculos. Jesus volta a Jerusalém em ocasião da festa dos tabernáculos. Transcorre o capítulo 7, o capítulo 8,
Muitas coisas acontecem. Jesus disse coisas importantes, impactantes. Deixou os fariseus doidos. Falou coisas que eles ficaram escandalizados. Reivindicou, falou sobre sua filiação, sobre sua divindade, e perdoou o pecado da mulher adulta. Fez um montão de coisa. Aí chegamos no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus vinha saindo do templo. No final do 8, Jesus está saindo do templo. É óbvio que nem tudo na organização dos capítulos obedece a uma ordem cronológica, mas é óbvio também que eu me certifiquei de observar isso. Então considere, Jesus vem saindo do templo no capítulo 8. Aí o 9 começa assim: e passando ele, viu um cego de nascença. Então Jesus vem saindo do templo, capítulo 9 começa, Jesus olha um cego de nascença, que estava ali, nos arredores do templo. Quem me ouve, diga amém. Ele era um deficiente físico, sim ou não? Sim ou não? Agora, o que é interessante? O que João disse para nós lá no capítulo 5? Que os deficientes se congregavam no tanque de Betesda. As pessoas, os cegos, os coxos, eles se congregavam no tanque de Betesda. Quando chega no capítulo 9, tem alguém nos arredores, nesse mesmo quadro físico, que não está lá. Ele está próximo do templo na saída. Eu não sei você, mas me parece que este homem compreendeu a ineficiência, a ineficácia de estar naquele lugar. Talvez ele tenha ficado sabendo que Jesus estava no templo e ele ficou ali, posicionado no lugar certo, porque ele entendeu que a chave havia mudado de mão, que Jesus de Nazaré era aquele quem podia fazer milagre. Aí Jesus passa, olha para ele, se aliança a ele em milagre. É aqui que eu quero que você redobre a sua atenção. Eu não vou mentir para você, e nem precisaria, porque você é uma pessoa inteligente. Jesus curou todos os doentes da sua época? É óbvio que não havia tempo necessário para isso, possível para isso, mas esse aqui, o texto diz que ele olhou. Eu sinto o coração de Jesus se aliançando a ele, porque se você entende o que eu estou montando esta noite aqui, você compreende que aquele homem perdeu seu lugar de visitação. Jesus foi lá, curou sem água, sem anjo, sem nada, e o povo passou a desacreditar daquele lugar. Ele não tinha mais aonde frequentar. Tem gente aqui essa noite que depois que Jesus passou em alguns lugares, quebrou alguns tanques, né? Você perdeu o lugar que você frequentava. Depois que ele te mostrou a verdade, depois que ele tirou algumas máscaras de alguns lugares que você costumava ir, você perdeu o endereçozinho de milagre que você tinha. Perdeu. Depois você descobriu que aquela cigana te enganava, você não tem mais aonde ir para poder ler a tua mão. Depois que você descobriu que o feitiço não traz o amor em 7 dias, você perdeu o lugarzinho para poder. Aí eu vim aqui da parte de Deus te dizer: se eu quebrei teus lugares de rotina, sou eu que sou responsável por fazer o milagre agora. Acorda quem está do teu lado, diga para ele. Se você parou de ir em algum lugar, se parou de crer em alguma coisa por causa de Jesus, então ele está se aliançando em milagre com você na noite desse dia. Pastor, eu quebrei o terço. Ele é a tua guarda fiel. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor, depois que eu descobri a verdade, nunca mais coloquei elefante virado dessa ou daquela maneira para a porta, mas ele é a tua sorte, ele é teu bem. Eis que te guarda, é o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Oh, quantos podem bem dizer ao nome dele? Glória a Deus. Você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar desamparado. Comunica com umas 3 pessoas ao seu redor. Diga: você não vai ficar desamparado, não. Aquilo que você acreditava manifestou-se a verdade. Você não acredita mais. O que você faz agora? Agora Jesus disse: então nosso assunto agora somos eu e você. Porque se eu quebrei teus altares de crença, eu ergo um novo altar para você crer.
Não sei se você ainda está aqui. Se eu quebrei teus altares de crenças antigas, então sou eu mesmo que ergo um novo altar e te dou um endereço novo para você buscar minha face. Tem endereço novo. Ele riscou alguns lugares que você ia, te desconectou de algumas pessoas, mas se ele fez isso no capítulo 5, está vindo aí o capítulo 9, um endereço novo para quem quer receber milagre. Os discípulos olham, Rabi, quem pecou? Bom, o negócio estava tenso. Olha o que eles disseram. Quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele tivesse assim. A coisa estava muito difícil na religião judaica. Estava tão difícil que eu não sei se você percebeu. Mas o que é isso? Ele pecou, ou o pai pecou, a mãe pecou, porque se ele está assim é porque algum erro foi cometido. O que é isso? Isso é doutrina do karma. A religião judaica já estava impregnada com o que seria o embrião do karma, da ideia de que pecados são manifestos por erros anteriores. Isso é karma. Jesus disse, o quê? Essa teologia de vocês está complicada, hein? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas aconteceu isso na vida dele para que se manifeste nele a glória de Deus. Se você crê nessa palavra, eu vou repeti-la. Não foi pelas razões que você está pensando, não foi pelas razões que alguém te fez acreditar. Aconteceu o que aconteceu, porque o palco estava sendo desempoeirado, as luzes estavam sendo acesas, e um espetáculo da glória de Deus vai ser apresentado na tua existência. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. Jesus olha para ele e faz uma coisa muitíssimo estranha, mas muito estranha, porque Jesus vai cuspir na terra, vai fazer lama e vai colocar lama nos olhos dele e vai dizer assim, agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Mas o tanque de Betesda não estava ali perto? Estava. O tanque de Siloé ficava fora de Jerusalém. Por que Jesus não mandou ele no tanque de Betesda? Por que Jesus mandou no tanque de Jerusalém, no tanque de Siloé? Porque o tanque de Betesda Jesus já tinha fechado, já tinha interditado já. Então ele é muito coerente naquilo que faz. Ele não te manda para um lugar que ele mesmo interditou. Então, vai para o tanque de Siloé. É uma caminhada longa, mas tem um propósito nisso aqui. Tem uma razão de ser. Jesus queria. Eu disse Jesus? Eu disse Jesus? Você consegue entender a diferença numa coisa que Jesus quer e numa coisa que você quer? Uma coisa que você quer, você está limitado a um montão de condição. Uma coisa que você quer, você está limitado a um montão de circunstância. Você quer chegar, chove, você não chega. Você quer chegar, fura o pneu, você não chega. Para de pensar que Deus, quando quer uma coisa, é igual você. Porque não tem chuva que atrapalha Deus e nem pneu furado que impede ele de chegar. Então, eu vejo que Jesus queria. E quando Jesus quer que uma coisa aconteça, filhão, vai acontecer. Então, estava na mente de Cristo fazer uma coisa tremenda, profética, maravilhosa, naquele lugar. Uma chave que precisaria ser deixada ali, no exemplo dele. Então, para tudo isso, era necessário que ele caminhasse até o tanque de Siloé. Tudo isso o que, pastor? Já vou falar. Agora, por hora, compreenda, Jesus queria que ele fosse até o tanque de Siloé. Agora, vamos pensar. O que você faz num tanque? Ou você bebe água, ou você lava alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Imagina se Jesus tivesse olhado para o cego e tivesse dito para ele, vai ao tanque de Siloé, antes de colocar lama nos olhos dele. Ele poderia ter questionado. Por quê? Porque não havia uma razão lógica que o levasse até lá. Eu vou explicar isso para você. Tem gente que você conhece, que você já chamou para vir aqui no tanque. Por que ele não veio? Porque ele diz, eu não tenho nada que fazer lá. Tem gente que você está convidando há muito tempo para vir aqui. Vai lá, tem água, vai lá, tem palavra. Só que ele está enxergando a própria vida dele, ele está dizendo assim, não tem necessidade de ir lá. Só que o grande problema é que quando o homem diz que não tem necessidade de ir a um lugar que Deus quer que ele vá, Deus arruma uma necessidade para ele. O que Jesus fez aqui tipifica a ação de Jesus, a ação de Deus, em gerar uma razão para que alguém caminhe na direção que Ele quer.
Eu não sei se você acredita nisso, não sei eu não sei como é que está teu nível de fé para essa noite aqui, mas eu quero que você acredite numa coisa. Aquelas pessoas que você anda há muito tempo querendo que cheguem até aqui, e elas dizem, não tem razão, a vida está muito boa, não tem razão, estou com dinheiro no bolso, não tem razão, estou com isso. Jesus vai arrumar um lodinho para botar nos olhos dela. Aí você não fica preocupado, não vem com balde, não vem com nada. Quando acontecer alguma coisa, você vai se lembrar dessa noite, você vai dizer, é a laminha que Jesus botou para ele ir lá na igreja. Nem tenta ajudar, não mete a mão nessa cumbuca, isso não é para você. Foi o que Jesus criou, porque está para nascer um homem que não vá aonde Deus quer que ele vá. Oh, glória! Eu profetizo sobre a tua vida que você vai ver entrar por uma dessas portas alguém que você pensou que nunca viria aqui, porque ele se achava tão bonzão, tão competente, tão bem sucedido, mas vai atravessar aquela porta com uma laminha no olho e você vai entender. Jesus fez o que tinha que fazer para ele vir aqui entender que só Jesus faz o que ele precisa. Aleluia. Pastor, mas eu acho que isso não fere o livre-arbítrio? Não. É um lodinho só. Jesus feriu o livre-arbítrio, seria Jesus trazer o camarada até aqui, a chegar aqui, possuir ele vinha aqui na frente. Aí vai ferir o livre-arbítrio. Mas é só a razão para ele chegar. Aí, ele estando no tanque, ele decide se ele mergulha, se ele bebe. Mas chegar, ele vai chegar. Quem pode dizer glória a Deus na noite deste dia? O que está acontecendo nesse caminho? O que está acontecendo enquanto o cego caminha na direção do tanque de Siloé? Está acontecendo uma coisa incrível. Algumas coisas. Coisas essas que dizem respeito, ponto número 1, a libertação do jugo de um lugar. Vou de novo. A libertação do jugo de um lugar. O que você está falando, pastor? Preste bem atenção. Você sabe muito bem. Quando um fato trágico acontece num determinado lugar, esse fato trágico tem o poder de se prender ao lugar. Toda vez que você falar do lugar, você vai lembrar do fato trágico. Toda vez que falar do fato trágico, vai lembrar do lugar. Sim ou não? Sim ou não? Se eu falar para você aqui, por exemplo, do World Trade Center, das Torres Gêmeas lá em Nova York, o que você vai lembrar? De um fato trágico, 11 de setembro. Sim ou não? Sim ou não? E aí a gente poderia ir desde exemplos de natureza mundial até exemplos de gente que está aqui. Tem gente que está aqui que você fala um lugar, ele liga uma dor. Você fala o nome de uma pessoa, na hora a cabeça dele liga a uma dor. Então, quando uma coisa trágica e marcante acontece, aquilo ali fica preso. Tem gente aqui que não consegue entrar em determinadas ruas. Tem gente que não consegue passar perto de alguns hospitais. Tem gente aqui. Corianda lavácia. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou fazer uma coisa. 3 pessoas escreveram. Eu vou fazer uma coisa tão tremenda e tão maravilhosa, que eu vou quebrar o jugo de desgraça de alguns lugares e vou reverter isso para o louvor da minha glória. Quem pode dizer amém, por favor? Quem pode dizer amém, por favor? Quem pode dizer amém, por favor? Olhe para mim, pastor, sobre o que o senhor está falando. Eu estou falando a respeito de algo que não foi historiador nenhum, nem comentarista nenhum, nem arqueologista nenhum. Foi Jesus que falou no capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, melhor, não Jesus falou, falaram com Jesus. Em Lucas capítulo 13, um grupo de pessoas se aproximou para falar com Jesus. E sobre o que esse grupo falou? Eles queriam entender qual era a regra para pessoas com as quais sucedem tragédias, se elas eram mais ímpias ou menos ímpias do que as outras. E para falar disso, elas trouxeram um fato histórico. Elas falaram assim, Senhor, o que é que aconteceu? Por quê? Por que acontecem essas tragédias? Aí Jesus, então corrigindo o que eu disse há pouco, foi o próprio Jesus que disse. Vocês se lembram daquela torre que caiu em Siloé, matando 18 pessoas?
Quando Jesus disse isso aqui, ele estava querendo explicar sobre o fato de que quem ou com quem acontece um fato acidental trágico, não é porque tenha mais ou menos culpa ou mais ou menos impiedade. Mas quando Jesus estava nessa conversa, nesse ensinamento, olha o que ele deixou para nós como informação. Uma torre caiu em Siloé, matando 18 pessoas. Eu estou repetindo para você, quem não falou isso não foi historiador. Jesus falou em Lucas 13, que uma torre caiu em Siloé, matando 18 pessoas. O que isso significa? Significa exatamente a mesma coisa que eu acabei de dizer para você. Siloé foi atrelada ao fato trágico. E o fato trágico foi atrelado a Siloé. Alguém essa noite aqui está pensando, está querendo dar uma ideia para Deus, uma sugestão para Deus. E algumas pessoas aqui estão dando a seguinte sugestão para Deus: Senhor, eu queria que o Senhor passasse lá na minha rua de madrugada, assim com uma borracha santa, e apagasse a memória de todo mundo daquele escândalo que aconteceu. Eu queria, Senhor, que lá na minha congregação passasse um anjo no dia da Santa Ceia, botasse a mão na cabeça assim dos crentes todos, eles nunca mais se lembrassem da vergonha que minha família passou, da deslealdade do meu marido, da deslealdade da minha esposa, disso que aconteceu com os meus filhos. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: sua sugestão atende às demandas do seu mundo, mas eu faço coisa muito melhor do que isso daí. Eu não vou apagar a memória de ninguém. Eu vou te fazer entender que notícia velha não vende, mas notícia nova cresce. Eu vou te fazer entender que o jeito mais poderoso de uma tragédia ser esquecida é fazer no mesmo lugar da tragédia uma coisa mais impressionante do que... eu não sei se tem alguém ainda aqui. Levanta a tua mão lá no terceiro andar, no exato lugar onde a torre caiu, matando 18 pessoas. Um cego de nascença jogou água na cara e começou a enxergar. Isso mudou a perspectiva de todo mundo sobre Siloé. Vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua rua, vai acontecer na tua empresa. Está chegando um fato novo e o fato antigo será esquecido. Aleluia! Segure a mão de alguém na sua esquerda agora. Na sua direita, dê uma boa acordada nele e diga: você está entendendo qual é a estratégia de Deus? Vai ter uma coisa nova, mais maravilhosa, mais impressionante, e aquilo que aconteceu vai virar notícia velha que não vende. Tem uma coisa nova chegando aí, tem uma coisa nova chegando aí, tem uma coisa nova chegando aí. Na prática, mais ou menos assim. Antes de João 9, se alguém chegasse nas proximidades de Siloé e perguntasse: como é que eu chego em Siloé? Aí alguém diria: Siloé, onde a torre caiu e matou 18? Então, você pega a direita ali. Se alguém estivesse passando, como é que eu faço? Eu estou querendo ir num açougue que tem lá em Siloé. Como é que eu faço para chegar em Siloé? Siloé, aonde a torre caiu e matou 18? Então, você tem que fazer isso. Isso antes de João 9. E depois de João 9, eu estou querendo ir numa marcenaria em Siloé. Como é que eu chego em Siloé? Siloé, onde o cego de nascença entrou, cheio de lama na cara, jogou água no rosto e saiu enxergando. É por ali, ó. A razão que chama a atenção das pessoas em relação a um território vai mudar. Elas vão se lembrar porque é bom, porque é grande, porque é tremendo, porque Deus fará isto. Deus fará isto. Olá, macala cheia. O que Jesus está fazendo, pregador? Libertando o lugar. O que Jesus está fazendo, pregador? Libertando o cego. Ele era cego, mas não era surdo, irmão. Óbvio que a notícia da queda da torre em Siloé, matando 18 pessoas, foi falada para ele. Não importa se era um fato recente ou um fato anterior. O fato é que é claro que todo mundo ali sabia disso. Estou trabalhando com uma hipótese absolutamente provável. Ele sabia.
que Siloé era um lugar que havia ocorrido um fato trágico. Agora olha o tipo do fato. Uma torre que caiu, matando 18 pessoas. Não tem registro que eram cegos, era gente que enxergava. Pensa na cabeça do homem que está caminhando para um lugar aonde a notícia é que as coisas desabam e matam pessoas. E ele é cego. E Jesus está mandando ele ir lá. Não é num lugar de conforto e de segurança, é num lugar que tem fama de que torre cai na cabeça das pessoas. E o camarada é cego. E Jesus diz, vai lá. Vai lá porque eu estou fazendo você caminhar na direção do teu futuro. Mas enquanto você vai caminhando na direção do teu futuro, eu estou curando todos os medos do teu passado. Eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer, mas é sobre enxergar, é sobre porta aberta, é sobre cura física, é sobre o que você precisa que ele faça, mas envolve muito mais do que isso. Envolve teu coração liberto dos medos, envolve você não ter mais problema em falar o nome de alguém, envolve você não ter mais problema em pisar em Y ou X lugar. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse tipo de temor e de pavor está com os minutos contados. Deus vai libertar teu coração dos temores e dos tremores. Chega desse negócio que não pode falar o nome dele, não pode falar o nome dela. Chega dessa imagem que as pessoas construíram sobre você, que não pode tocar em assunto delicado, que você chora, que você isso, que você aquilo. Uma fortaleza está sendo criada dentro da tua alma. Chega! Aquelas pessoas que não te chamavam para uma determinada reunião, porque ia estar lá alguém que... Aí, não, ia te chamar para uma pizza, mas eu lembrei que o fulano estava lá, e você vai perguntar, e a pizza é de quê? Aleluia! As pessoas não vão ser mais um obstáculo intransponível para você. Você vai ter condição harmônica, você vai ter leveza para lidar com as dores do seu passado. Você vai parar de ficar remoendo coisa, passando porta-retrato antigo, caçando foto no extinto Orkut, se é que é possível fazer isso ainda, para ficar remoendo suas dores. Siloé não é mais um problema para você. E alguém pode glorificar ao nome do Senhor essa noite. Compreenda. Olha a instrução de Jesus. Vá lá. Lave-se no tanque de Siloé. Aí o texto diz, ele foi, pôs, lavou-se e voltou vendo. Então pensa a cena comigo. Ele vai, chega no tanque de Siloé, ainda tem que subir. Sim, porque o tanque de Siloé não ficava no nível normal não. Ele ficava em cima. Era uma construção antiga dos tempos do rei Ezequias. Era uma coisa para a época muito avançada. Envolvia o aqueduto de Ezequias, ideias da época de engenharia muito elevada para poder preservar as águas dos adversários, preservar que o território pudesse ter água. Aí ele tinha que subir, e vem ele subindo. Aí ele chega. Quando ele chega nas águas do tanque, pensa nas mãos dele sentindo, cheguei, estou aqui. É aqui que ele mandou eu vir, e agora? Pensa nele debruçado, de frente para as águas, pensa nele pegando aquelas águas na mão, pensa nele lavando os olhos. Aleluia. E ele começou a enxergar naquela hora. Olha para mim, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Ele está de frente para as águas do tanque. Ele joga as águas nos olhos. A lama é lavada, ele começa a enxergar. Olha para mim. Se ele está olhando para as águas, quando ele começa a enxergar, qual foi a primeira visão que ele teve na vida? Pastor, e por que isso é importante? Porque isso é primário. Toda a sua trajetória vai ser norteada pela visão que você tem sobre si mesmo. Aonde você vai chegar depende da visão que você tem sobre si mesmo. O que você será capaz de conquistar depende da visão que você tem sobre si mesmo. A primeira visão do cego não foi o sacerdote, não foi o escriba, não foi o fariseu, não foi nem Jesus.
Porque não adianta você olhar para ele, mas não conseguir se enxergar. Tem gente que o tempo inteiro perseguindo coisas, olhando, eu estou olhando para Jesus, está olhando para Jesus, mas a imagem sobre si mesmo, totalmente distorcida. Se achando fracassado, derrotado, não pode nada, acumulando mentiras que contaram para você, que você não podia, que você não ia romper, filho de quem é, nascido onde nasceu, e aí você vem para cá, volta de cá, vem para cá, volta de cá, e diz, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para Jesus. Olha para essa água que está diante de você hoje aí, descobre a imagem verdadeira que as Escrituras apresentam sobre quem você é, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem o ar, o fôlego que o Criador soprou nas tuas narinas, você foi chamado para vencer. Se levanta e vai atrás, vai correr atrás dos teus sonhos. Melhora a visão que você tem sobre si mesmo. Obrigado. Ele enxergou a si próprio. Eu não sei se alguém disse para ele que ele era assim, que ele era assado. Não sei o que disseram para ele sobre o nariz dele, podem inclusive ter feito ele acreditar. Ele podia ter, vamos supor, 30 anos, e poderiam ter feito ele acreditar durante 30 anos que ele era feio dentro dos padrões de beleza. E ele iria acreditar nisso, porque ele não estava enxergando nada. O que eu quero que você entenda? Quando o ser humano está mergulhado nas trevas, todas as mentiras colam. Quando ele está mergulhado nas trevas, o que dizem para ele, ele admite, ele aceita aquilo. Porque ele não consegue enxergar a verdade. É por isso que a obra que o Espírito Santo faz é uma obra de luz. É uma obra para romper com as trevas, para você enxergar a verdade e parar de acreditar nas mentiras que te contam há tantos anos. Você não é quem disseram para você que você é. É mentira. Eles quiseram construir uma imagem derrotada em cima de alguém que Jesus projetou para ser um vitorioso. Essa imagem está sendo denunciada em luz. Você não é o que eles disseram. Você é filho do Deus Altíssimo. Quantos podem dizer glória a Deus essa noite? Você não é o rejeitado pela mãe. Você não é alguém que vai perder para o resto da vida porque os seus pais mesmos não quiseram te criar. Isso é mentira que contaram para você. Esse fato ocorrido não muda o fato de que você pode ser um vencedor em Cristo Jesus. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Fala para o teu vizinho, essa água é para você. No último dia da festa, eu disse em que dia? Qual dia? Rito judaico. Último dia da festa. Atenção. O sacerdote pegava um copo de ouro e caminhava do templo até o tanque de Siloé. Isso é rito da celebração judaica. Ele vai até o tanque de Siloé no último dia da festa. É o ato de encerramento da festa. Com um copo de ouro na mão. Eu disse copo de quê? Ouro. Tá bom. Copo de ouro na mão. Ele enche o copo com a água do tanque de Siloé. Volta caminhando de Siloé até o templo. Derrama aquela água dentro do templo. A multidão celebra e a festa é dada por concluída. Agora, você prestou atenção? Como é que esse movimento do sacerdote, ele diz muito respeito a como era a religião da época? Qual foi o copo que ele pegou? De ouro. Representa o tanto que a religião dava atenção e privilégio à estética e o valor financeiro. O copo de ouro representa muito bem aquilo que a religião abraçava, gostava, admitia. O copo de ouro nas mãos do sacerdote fala de um sacerdote conduzindo um recipiente. Então veja o que Jesus vai fazer logo que a festa acaba. Ele chama o cego. Eu penso, Jesus está dizendo assim, vou fazer uma coisa aqui agora, aleluia. Olha para ele e diz assim, você vai lá no tanque de Siloé. Ninguém vai te levar, você vai. Mas quem é o cego naquele momento dentro dessa história? Ele é o copo. Ele vai lá no tanque, tal qual o sacerdote foi horas ou dias antes. Mas ele não é um copo de ouro. Porque ele não representa a perfeição estética nem o valor financeiro. Ele é uma taça de barro.
quebrada pela vida, doída e maltratada por uma deficiência que nasceu com ele. Mas Jesus diz: os sacerdotes carregam os copos de ouro, mas eu gosto dos vasos de... Você vai lá no tanque de Siloé, porque para essa religião a água do tanque é para o copo de ouro. Para essa religião dos meus dias, Jesus pensava, as águas são para os copos de ouro, mas para mim a água é para quem tiver com sede. Pode ser copo de barro, quebrado, moído, arrasado. Eu vim de Deus aqui te dizer, essa água é para você. Eu não sei se alguém em algum momento disse mentiras para você a respeito de protocolos para aceitação no Evangelho. Ah, mas a igreja, mas ainda mais aquela igreja, a igreja é muito grande. Ah, mas o pastor, mas tem que ser assim. Não tem protocolo de aceitação. Aqui não tem lugar só para copo de ouro. Aqui o lugar é para todo mundo que tem sede. Jesus disse, quem tiver sede, venha. Venha. Quem tem sede na noite desse dia? Quebrado, moído, arrasado. Quem tem sede? Quem tem sede, então tem uma notícia. A água do tanque é para você. O que Jesus fez? No gesto de enviar um homem deficiente para o mesmo tanque que o sacerdote tinha estado horas ou dias antes, Jesus está dizendo, agora o sacerdote é você. É o apóstolo Pedro em sua epístola que diz que nós somos sacerdotes. Jesus está dizendo, o sacerdote é você. Não há mais uma casta privilegiada para acessar as águas. As águas são acessadas por gente sedenta. Não importa, quebra essa ideia. Se alguém construiu na tua cabeça, mentiram para você. Não há castas privilegiadas com acessos privilegiados. A palavra do Senhor diz, agora pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos. Por onde? Pelo novo e vivo caminho. Quantos podem dizer glória ao nome do Cordeiro de Deus? Quantos têm sede e quantos entendem que a água dessa noite é para você? Fique de pé do teu lugar, porque tem água de Deus para matar a tua sede e desatar os milagres que você espera. O que é? O que é que mais impede as pessoas de conseguirem vir para Jesus? Uma das coisas que mais impedem as pessoas de servirem a Deus, a construção que elas fizeram nas suas cabeças de que elas não são dignas, de que elas não são merecedoras. E por causa disso, elas estão perdendo um tempo valioso, onde já podiam estar sendo lavadas, saciadas, supridas, onde Jesus já poderia estar fazendo coisas lindas na família delas, no trabalho delas, mas elas ainda estão do lado de lá, achando que nós somos um grupo de privilegiados, uma casta superior, que fomos chamados por isso, porque a gente era muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. E essa palavra inclui você. Não permita que a sua mente seja cativa desse tipo de sentimento. Eu não posso, porque isso, porque aquilo, porque meu passado, porque meus vícios, porque minha história, porque meus rolos, porque isso. A água do tanque, meu filho, é para você. Se você tivesse bom, você não tinha que estar aqui. Se tivesse perfeito, você não tinha que estar aqui. Esse lugar aqui é a olaria do Senhor, irmão. Aqui Deus quebra, Deus refaz, Deus trata. Você está achando que a pessoa que está do teu lado aí, crente, dando glória a Deus, aleluia, você pensa que ele já nasceu pronto desse jeito? Era enrolado, enrolão, aleluia. Gente, aqui que Jesus fez cada obra linda que você não tem ideia. Gente, aqui que Jesus tirou de lamas profundas. Gente, aqui que Jesus fez cada coisa, irmão. Gente, aqui que Ele pode fazer por você também. Pastor, eu quero continuar aqui onde eu estou, pensando que nada disso é para mim.
pena, porque toda a mensagem da cruz, toda a mensagem do Evangelho, tudo que é a graça de Deus é isso, é dizer: não é por você, é pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu disse e repito, Ele mesmo falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você pode hoje acessar essa água. Quem te disse que você não pode, mentiu. Quem te disse que você não nasceu para ser crente, mentiu. Quem te disse que você desviou, porque na verdade negócio de igreja nunca foi para você, mentiu. Jesus escolheu você. Pastor, eu não sou crente, estou aqui pensando, será? Meu irmão, hoje é quinta-feira, pós-carnaval, depois da quarta-feira de cinza, e onde tu está? Dentro da igreja. Num dia de chuva de 23 graus, que para o carioca já é inverno. E está você aqui. É porque existe uma sede dentro de você. E no fundo você sabe que ela só pode ser saciada pelo Deus que te criou. Não tarde mais esse momento. Hoje decida por Jesus. O tanque está aqui na frente. Jesus está dizendo: a água é para você. Você não precisa continuar acreditando nas mentiras que te contaram. A água é para você. O reino é para você. A paz é para você. A saúde é para você. A prosperidade é para você. São para você, sim. Você não está debaixo de karma. Não. Você pode estar vivendo debaixo de uma maldição. Mas o nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Te convenceram de que você nasceu e vai ter que sofrer isso, nasceu assim e cresceu assim e vai morrer assim? Não. Jesus pode mudar a tua sorte hoje. Onde está a primeira pessoa que não vai continuar pensando que não é para você, mas vai entender que é para você sim? Vem aqui para o altar agora. Vem aqui para o altar agora, é para você. Isso, moço, vem porque é para você. É para você. É para você também. Isso, vem, é para você também. Você que está na galeria, ei, é para você. A salvação é para você. Um casamento feliz é para você. Teu pai, tua mãe talvez tenham magoado você e te feito acreditar que você não ia constituir família, mas Deus me trouxe para te dizer: um casamento feliz é para você. Uma família estruturada é para você. A família que você vai estabelecer não vai ser desmantelada igual foi a do seu pai e da sua mãe. Você vai ser um marido para sua esposa melhor do que seu pai foi para sua mãe. Você vai escrever uma história nova, porque você está debaixo de uma promessa. O reino de Deus é para você. O céu é para você, a eternidade é para você. Sai do teu lugar aonde você estiver agora. Pode pedir licença à pessoa do seu lado. Não se incomode. Ela não vai ficar chateada. Pelo contrário, ela terá o maior gosto do mundo em dar licença para você. Você que está afastado de Jesus e da igreja e quer voltar para a casa do Pai na noite desse dia, eu te convido a sair do teu lugar agora e vir receber o perdão dos teus pecados. Vem receber de novo teu nome no livro da vida. Há um lugar que te espera. Você é do céu, você é de Jesus, e Jesus vai fazer tudo outra vez, não tem problema. Vai lavar de novo, te aceitar de novo, perdoar de novo. Aonde você estiver afastado de Jesus e da igreja, volta para a casa do teu Pai agora. Mova-se do seu lugar e volte para a casa do seu Pai agora. Isso. Você ainda tem mais um minutinho. Isso. Mova-se do seu lugar onde você estiver. Aonde você estiver. Jesus está chamando você. Venha voltar para a casa do Pai. Venha hoje fazer uma aliança com Deus. Essas águas são para você. Jesus disse: não é aquele que é bom, não é aquele que é rico, não é aquele que tem sobrenome. Jesus disse: aquele que tem sede, venha. Você tem sede? Vem. Você tem sede? Vem. Você ainda tem alguns segundos para você vir. Você tem sede? Venha. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor.